Eu vou ler agora sobre a visão do futuro. Eu acho que ele é um dos mais longos que tem. E a minha visão do futuro, minha nota foi bem baixa. Minhas roupas estão tudo aqui porque lavei roupa, começou a chover. E é isso, tudo espalhado. Então vamos lá para a visão do futuro. Começa assim, capítulo 5, o início da mudança. Você não muda o que faz se não for capaz de mudar o pensamento, a emoção e os sentimentos. Se você acha que está mudando, acredite, fico muito feliz, mas ainda não estava preocupado com isso. Até agora não era esperado que você mudasse. E sentir que o conteúdo que passou foi de impacto mostra que você tem facilidades para se abrir. Sua mudança mais efetiva começa a partir deste capítulo. Vamos entrar no lado prático para reescrever a sua história. Nas próximas páginas você aprenderá a descobrir o estímulo certo para seguir no caminho que precisa com o objetivo de melhorar a sua vida. Mas para chegar nisso é preciso enfrentar um processo que transforme desafios anteriores em vitória e que faça a dor virar esperança. Em um dos meus cursos, passei pelo caso de uma aluna que exigiu que eu me controlasse bastante para não chorar de emoção na aula final. Passei horas acordado, me virando na cama, pensando no quão incríveis as horas anteriores haviam sido. Essa história merece ser compartilhada aqui e ficar registrada para a eternidade. Essa aluna teve um pai ausente. Não sei se vai dar para ouvir por causa da chuva. Deixa eu fechar a porta. Essa aluna teve um pai ausente, pouco afetuoso em resumo. O pior pai possível na percepção dela. Ele não a acompanhava na escola, não a presenteava nem passeava, sequer frequentava reuniões de pais e professores no colégio. A mulher descobriu ao longo de nossas sessões que essa era a dor que precisava ser ressignificada, uma dor que gerou problemas em várias áreas da vida, uma dor que fazia com que ela olhasse para todas as outras áreas da vida. Sucesso financeiro, conquistas e evolução, sem sentir que algo realmente pertencia a ela. Em sua mente, antes do coaching, a frustração pelo relacionamento com o pai era algo que já havia acontecido há muito tempo e, por consequência, não fazia muito sentido ainda a incomodar. E nem mesmo as sessões de terapia antes de realizar a maestria emocional haviam sido eficazes. Depois de cada sessão, ela voltava para casa e conversava com seu marido sobre o que estava pensando. Na penúltima sessão, não disse nada a ele. O marido a questionou e ela continuou em silêncio. O motivo? Ela havia descoberto como ressignificar o problema. A simplicidade da sua descoberta a deixou frustrada por não ter tomado aquela atitude antes. Essa ressignificação aconteceu através da escolha de uma das ferramentas que eu dei, algo que você também receberá. Depois de todo o processo, ela disse ter sentido paz, mas não a paz que almejava. Naquela noite, ela reviveu por meio de um sonho uma situação específica com seu pai. Porém, dessa vez, ele era presente e afetuoso do jeito que ela sempre desejou que fosse, e totalmente ao contrário do que ela tinha vivido no passado. O sonho foi muito real e parecia que aquilo tinha de fato acontecido. Dias após o sonho, a mulher visitou o pai, que sofria de Alzheimer. Quando ela estava de saída, seu pai a chamou, mesmo muito debilitado, com dificuldades de se comunicar e com diversos impedimentos mentais por conta do Alzheimer, e disse: "Espera, papai está aqui. O papai está do seu lado e vai cuidar de você." Ela saiu dirigindo sem saber como aquilo havia acontecido, como um homem com uma doença tão grave havia compreendido aquela mensagem.
e ressignificada, a mensagem passada e ressignificada? Ele respondeu à sua própria maneira, chamando-a a própria filha e mostrando que sim, estava ali. Uma nova experiência permitiu que ela transformasse dor em esperança. Mesmo parecendo uma coincidência, ela enxergou naquele senhor sem memória um momento de lucidez que respondeu ao jeito com o qual o seu inconsciente já tinha lidado com o problema no sonho. As coisas começaram a dar certo. Essa nova experiência reprogramou toda a sua vida para zerar o timing perdido no passado. Daí em diante, ela percebeu que as coisas foram mudando e aos poucos todo aquele sentimento de fracasso e derrota foram caindo. A sua vida começava a fazer sentido. Agora ela começava a se sentir merecedora de fazer escolhas para viver uma vida melhor. A vida que ela merecia viver. Uma única escolha certa hoje foi capaz de anular todas as erradas anteriores. Outra aluna precisou ressignificar algo com a família do ex-namorado. Estava prestes a casar e quando todos os pormenores do casamento já estavam resolvidos, o noivo morreu. Ao invés de passar pelo luto de forma correta e liberar emocionalmente a noiva, a família do rapaz, com muita pena dela, a convidou para ser madrinha da sobrinha do falecido. Ela passou 9 anos emocionalmente vinculada a uma família que não era dela e, por conta disso, afastou qualquer novo interesse amoroso de sua vida, ou porque eles não demonstravam interesse, ou porque, se demonstravam, ela os expulsava de sua vida. O motivo? Ela não era solteira legítima. Seu cérebro legitimava a falta de vínculo com outras pessoas por ainda estar ligada ao rapaz. Essa descoberta trouxe tristeza para ela por conta de 9 anos teoricamente perdidos. Quase todo o processo de ressignificação envolve terceiros. Estes terceiros podem ser pessoas acessíveis ou inacessíveis, quem já faleceu ou oferece algum tipo de risco físico à sua vida é, obviamente, inacessível, mas existe uma maneira de ressignificar até os eventos causados por essas pessoas inacessíveis. Início do processo. Você comprou esse livro para aprender o que ainda não sabia, fazer o que não estava fazendo e conquistar o que ainda foi conquistado. Se ainda não se encaixou em nada disso, melhor fechar o livro e buscar outra leitura. Caso contrário, se há vontade de alcançar um resultado diferente, é preciso passar por um processo de mudança. E agora quero mostrar a você como esse processo funciona. Uma fase muito interessante que nos ajudará com os primeiros passos. Insanidade é fazer a mesma coisa repetidas vezes enquanto espera resultados diferentes. O resultado nada mais é do que a consequência provocada por uma ação. Essa ação, porém, só acontece por nossa mente, porque a nossa mente gera pensamentos, emoções e sentimentos que nos encaminham para tomadas de atitude. Repetir uma ação diversas vezes gera um hábito que culminará para o bem ou para o mal, em um looping deste processo e de resultados. Ficou confuso demais? Então vamos exemplificar. Tudo começa na mente em formas de pensamento, emoção ou sentimento. Primeiro você pensa, consciente ou inconsciente, depois você entra em ação. Essa ação, quando repetida, se transforma em um hábito. O hábito, por sua vez, vai desenvolver uma atitude que tenta justificar o pensamento que originou todo esse processo. Você não muda o que faz se não for capaz de mudar o pensamento, a emoção e o sentimento. É preciso mudar a mente. Se você quer ser gerente, primeiro precisa ser gerente na mente. Se quer ser marido ou esposa, precisa ter isso na mente. Se você pensa de uma forma e age de acordo e dá resultado
e dá resultado de acordo. Se você pensa de uma forma, age de acordo e dá resultado de acordo. Se não for a um lugar específico ou pessoa, será em situação diferente, mas o resultado virá. Se você quer ser algo, pense, sinta, converse com essa emoção. Aí tem uma observação aqui no livro: pense, sinta e converse com os seus sonhos, tá? Tá lápis aqui, porque é o entendimento que essa amiga minha teve quando ela leu o livro. Você não deve acabar com as suas emoções. Todas elas têm um sentido. Tristeza existe para ser demonstrada e não encoberta. Ao demonstrar tristeza, quem ama você oferece ajuda. Ao escondê-la, a ajuda pode chegar tarde demais. Não existem emoções ruins em você. O que pode ser mal administrado é o uso dessas emoções. Seus pensamentos vêm do processo de inteligência e não da emocional, daquela clássica mesmo, a cognitiva. De acordo com a neurociência, a inteligência é a capacidade cerebral de realizar associações. As associações que seu cérebro faz estão limitadas ao conjunto de informações oferecidas por você. A inteligência é o motor, a informação é o combustível. Você está aqui para mudar o combustível. Você tem motor de alta capacidade, mas pode estar usando combustível adulterado. É a informação que determina os seus pensamentos. A informação verdadeira gera a associação verdadeira, pensamentos e emoções verdadeiros e uma ação verdadeira que o libertará. Há alguns anos assisti pela televisão ao desdobramento do caso Marcos Kitano, diretor executivo da IOC, que foi assassinado pela mulher Elisa Matsunaga. Quando o programa terminou, olhei para o lado e vi o meu filho Davi, na época com 6 anos de idade, estarrecido. Quais foram as informações? Quais as informações passaram no segmento de TV? Um rapaz que vivia em um prostíbulo, conhece uma mulher, apaixona-se, ressignifica a vida dela, muda quem era para se tornar esposa e mãe em tempo integral. Mas só ela ressignificou. Ele passou a vida com ela e amantes, sem ter observado o papel de marido e pai. Ela descobre, contrata um detetive que grava tudo, confrontando-o, e ele simplesmente sai de casa para comprar uma pizza. Nesse meio tempo, ela se prepara para matá-lo. As informações são adultério, crime passional, caso extraconjugal. Essas informações oferecidas pela TV não mudam a trajetória de uma pessoa com 20, 30 ou 40 anos. Mas Davi tinha 6 anos. Uma informação certa oferecida na hora errada se torna uma informação errada e precisa ser corrigida. Para saber o que eu precisava corrigir, era necessário compreender o que o Davi havia entendido. Perguntei: Davi, você entendeu? E ele, com toda a confiança possível, respondeu: papai, eu entendi tudo. O japonês saiu para comprar uma pizza e quando chegou em casa, a mulher disse: não é pizza, eu vou te matar. E ele morreu porque comprou a pizza errada. Papai, nunca compre a pizza errada. Davi fez uma associação com as informações que estavam limitadas ao seu conhecimento. E se eu não explicasse a situação em uma linguagem que ele poderia compreender, toda noite de pizza em casa seria um verdadeiro caos. Contei então que aquilo nada tinha a ver com uma pizza, e sim com um problema de casal que havia sido mal resolvido. Como visão de futuro vai ser bem comprido, eu vou parar aqui, tá? Tô na página 122. Aí eu continuo depois, né, no caso, porque agora eu vou descansar. Vamos continuar aqui em visão do futuro, então. Página 122. Imagine que um pai sai de casa acompanhado de seu filho de 3 anos.
Ao chegarem a um ponto de ônibus, o banco borbulha com água pela exposição ao orvalho. A água em um banco metálico, às cinzas da manhã, está gelada, mas o menino nunca esteve ali. Ele não tem informações suficientes para reconhecer aquilo. Ele se senta e logo percebe o que aconteceu, se levanta. Seu tato e visão alimentaram sua mente com novas informações. No dia seguinte, ele não se senta no banco, mas um garoto de 5 anos que nunca esteve ali prepara-se para descansar ali, mas é interrompido pelo garoto mais jovem que o avisa. Que menino inteligente, brada o pai. E não é que ele é mais inteligente, ele só tem mais informações. Segundo um estudo publicado no jornal A Folha de São Paulo, a média de idade em que garotas apresentam um crescimento das mamas, um dos sinais mais claros da puberdade, baixou de 10,88 anos entre 1991 e 1993 para 9,86 entre 2006 e 2008. Uma ginecologista entrevistada pelo jornal afirmou que este é um fenômeno mundial e que, em estudo ainda mais antigo realizado no Brasil, a idade da primeira menstruação em 1971 era 13,2 anos, caindo para 12,1 em 1999. Enquanto algumas das exposições têm relação com estímulos sonoros e de luz que ativam o eixo do hipotálamo da hipófise e disparam a produção de hormônios sexuais, outros estudiosos apontam que a mudança de padrões alimentares, melhores condições de vida, permitem que o corpo atinja mais cedo os níveis de desenvolvimento suficientes para entrar na puberdade. Mas nem a teoria evolucionista justifica a evolução num espaço tão curto de tempo, porque tanta coisa está mudando. Os estudiosos apontam a mudança de padrões alimentares, melhores condições de vida que permitem que o corpo atinja mais cedo níveis de desenvolvimento suficiente para entrar na puberdade. Mas a teoria evolucionista nem a teoria evolucionista justifica a evolução num espaço tão curto de tempo. Por que tanta coisa está mudando? Porque vovó foi aprender sobre sexo quando casou. A informação demorou para ser assimilada, associada a gerar uma ação física. Hoje, as meninas aprendem sobre sexo muito cedo, aflorando pensamento e emoções que trazem a produção de hormônios precoce. A mente tem esse poder de transformar até as condições físicas do corpo, disparando a produção de hormônios e fazendo o corpo reagir aos nossos pensamentos. A essência da mudança está nas informações. Mas como essas informações é absorvida por nossa mente? Por meio de experiências e observações que surgem ao longo da vida. Conheci uma mulher que, mesmo casada há muitos anos, nunca teve um orgasmo. Fazia sexo uma vez a cada 2 meses por obrigação e fingia o clímax. Ela passou a rejeitar algo que deveria, na verdade, ser uma fonte muito grande de prazer e bem-estar. Quando menina, ela se acostumou a ver a mãe sair do quarto com uma expressão de nojo. Com o tempo, ela entendeu que o que acontecia dentro do quarto era sexo. A primeira informação recebida foi de algo negativo, associado com a informação seguinte. O resultado, a percepção que o sexo é nojento e precisa ser rejeitado. Se o que move suas ações, seus pensamentos e o que produz os seus pensamentos são associações que o cérebro faz com as informações que possui,
nada será mudado se novas informações não forem produzidas e armazenadas em suas memórias. Considerando que novas informações são produzidas a partir da experiência e observação que fazemos ao longo da vida, posso afirmar que a essência da mudança está em viver novas experiências e fazer novas observações. O método consiste em fazer com que você viva uma nova experiência na área certa, depois de blindar a sua mente. O método consiste em fazer com que você viva uma nova experiência na área certa, depois de blindar a sua mente e criar novas projeções de futuro. Essa nova experiência gera uma nova informação que elimina o que há de errado na sua vida. O destino. O destino é um conceito curioso. As pessoas acham que ele significa o lugar em que você deve chegar. Destino é, na verdade, o lugar que você chega. Destino não é lugar que nos foi dado, mas onde decidimos chegar. Para que você acompanhe melhor o seu raciocínio, veja a ilustração a seguir. Imagine que alguém nasceu para chegar até o ponto A, que é o reto. Esse seria o destino original, mas de forma gradativa foi desviando suas escolhas e decisões e acabou chegando ao ponto B. Ele está curvado. O seu destino final. Essa mudança de rota também pode acontecer de forma imediata. No exemplo, o destino original seria o ponto A, mas por uma experiência e observação carregada de forte impacto emocional, houve uma mudança imediata de rota que conduzia ao ponto C, que ele tá assim. Destino é onde você escolhe chegar. O nome disso, liberdade. Você escolhe, isso mesmo, sempre foi uma questão de escolhas. Ocorre que as suas escolhas erradas foram subsidiadas por estímulos errados, gerados a partir de experiências erradas que poderiam ser evitadas ou corrigidas se você tivesse habilidades emocionais para blindar a sua mente e ressignificar. As pessoas não sabem viver em um ambiente de extrema liberdade, pois não foram desenvolvidas emocionalmente para fazer escolhas assertivas em um ambiente de infinitas possibilidades. Este é mais um dos objetos desta obra. Permitir a você viver com liberdade e ser livre de verdade. Ser verdadeiramente livre não é simplesmente ter o poder para fazer escolhas, mas sim fazer as escolhas certas. A primeira mudança foi gradativa. Não há um dia específico que denota a mudança de rota. É algo imperceptível. Essa é a mudança mais difícil de tratar, porque não há constrangimento com o lugar atingido. A pessoa sequer percebe que houve mudança de rota. Ela se conforma com o resultado alcançado, acreditando que era aquilo mesmo seu destino. A mudança do ponto C não é gradativa, é imediata e repentina, típica de evento de forte impacto emocional. E para corrigir a rota, será necessário ressignificar o evento que promoveu a mudança de rota. Muitas pessoas aceitam seus destinos no ponto B e C. É preciso compreender que o normal é chegar ao ponto A. É a garota rejeitada pelo pai que a desencoraja de forma grosseira de ser bailarina. É daquele dia em diante que ela não vê mais sentido em ser bailarina. É o garoto que é chamado de burro pela mãe diante de outras pessoas, ainda na infância, por ter um boletim com notas baixas. Depois de tamanha frustração, não consegue mais se dedicar aos estudos como poderia. O ponto A
6 horas da manhã, né, gente? Vamos dar um descontinho. O ponto A da garota era tornar-se uma bailarina de sucesso. O ponto A do garoto era tornar-se um acadêmico referência em diversas universidades. Mas, por desvios de um evento impactante, foram parar no ponto C. É o caso da mulher que chega à casa mais cedo para surpreender o marido e encontra-o com a amante. E a partir desse momento decide nunca mais se comprometer. A pessoa que sofreu um acidente em um lago e decide nunca mais nadar. Quem perde um familiar em um acidente de trânsito nunca mais dirige. A mudança gradativa acontece se o estímulo é gradativo. A mudança imediata acontece quando o estímulo é carregado de forte impacto emocional. Ou seja, para chegarmos ao nosso destino, que é o ponto A, requer muita dedicação, esforço e eu acredito que objetividade. E o que impede a gente de chegar nisso? Um evento traumático que acontece no meio do caminho. E a gente acaba abrindo mão de chegar aonde seria realmente o nosso destino. Ressignificar é viver uma nova experiência na mesma área que causou dor, carregada de forte impacto emocional. Implante na sua mente uma informação diferente da anterior que provoque uma mudança imediata. A mudança que você precisava viver, a vida que você merece. Mas não é só isso. Fico com sono. O problema está na palavra latência. O hábito construído pelo comportamento anterior que, mesmo mudado, fica adormecido dentro de nós. A solução? Supervisionar e enviar certos ambientes, situações e relacionamentos que façam considerar como possível aquele hábito que você está lutando para substituir. Segundo alguns estudiosos, traços secundários dos nossos comportamentos e temperamentos são transmitidos por hereditariedade. Ainda assim, uma característica herdada pode e deve ser controlada por nós. Vou pegar a Luna, peraí. A solução é supervisionar e evitar certos ambientes, situações, relacionamentos que o façam considerar como possível aquele hábito que está lutando para substituir. Segundo alguns estudiosos, traços secundários... eu voltei bastante. Segundo alguns estudiosos, traços secundários do nosso comportamento e temperamento são transmitidos por hereditariedade. Ainda assim, uma característica herdada pode e deve ser controlada por nós. Se você herdou 20% do pior comportamento possível da sua família, ainda tem 80% que foram desenvolvidos a partir de suas experiências e observações que podem ser ressignificadas. Tá ruim, Luizinho? Coisa curtinha. Teste de confiança. Fazer o mural dos sonhos. Lá ele não falou em fazer o mural dos sonhos, mas da outra vez ele falou o quanto é importante a gente fazer. Ele só deu exemplos e deixou bem claro o quanto é importante. Tem uma tarefa para você realizar antes de começar o próximo capítulo. Fazer um mural dos sonhos. Pode parecer loucura, né? Mas não é. Confie em mim. Esse é o nosso primeiro grande teste de confiança. Represente os sonhos de todas as áreas que pretende realizar: financeira, espiritual, amorosa, familiar, patrimonial, saúde, profissional e o que mais fizer sentido para você, através das imagens e figuras. Devem ser sonhos grandes de longo prazo e pequenos de curto prazo, e este mural deve ser secreto e não pode ser mostrado para ninguém.
Coloque a casa dos seus sonhos, a cidade em que você sonha morar, os filhos que você gostaria de ter, uma foto que represente o tipo de esposa ou marido que quer encontrar, uma foto de um profissional que represente o que você deseja construir no futuro. Seja o mais gráfico e representativo possível com os seus sonhos, utilizando imagens que podem ser impressas ou baixadas da internet. Tire um tempo para fazer esse mural e não dê risada dos seus sonhos. Não seja irônico com relação ao que você está pedindo. Esse momento é de conversa consigo mesmo. Você deverá olhar para esse mural 2 vezes por dia, pela manhã antes de começar suas atividades e à noite antes de dormir. Escolha um lugar onde ele possa ficar para que você nunca perca de vista aquilo que realmente quer. Capítulo 6. Por que fazer um mural dos sonhos? Ouse sonhar, atreva-se a realizar. Saber onde quer chegar é um exercício de foco. Você fez seu mural dos sonhos, certo? Agora chegou a hora de começar a entender os motivos de precisar olhar para eles todos os dias antes de iniciar as tarefas do dia a dia e na hora de dormir. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que o mural dos sonhos sinaliza um conjunto de informações que está presente no futuro e lembrar que essas projeções têm um viés imensamente emocional. Assim sendo, pessoas mais emocionais têm uma facilidade muito maior na hora de montar um mural, enquanto pessoas mais racionais podem bater a cabeça nesse processo. Vamos supor que você seja muito racional. Provavelmente o seu mural dos sonhos trouxe metas para hoje e amanhã. Coisas inseridas no curto prazo. Coisas que você tem certeza que vai acontecer. E nesse caso, sinto informar, eles não são sonhos. O problema que mora na descrença. Uma pessoa racional abriu uma revista para procurar colagens para o mural. E ao ver um destino paradisíaco, achou tudo caro demais. Ao encontrar o carro dos sonhos, percebeu que jamais seria possível comprá-lo com o seu salário atual. Essa dificuldade também pode estar relacionada com o sentido das coisas no futuro, ou a falta de sentido atual na vida, ou com dores mal resolvidas e ainda não ressignificadas no passado, como você já aprendeu aqui. Você não consegue olhar para frente nem soltar-se do que está atrás, porque vive no presente. Estresse nada mais é do que o excesso do presente, e é por isso que ele é uma característica muito mais comum das pessoas racionais. Para as pessoas emocionais fazem um mural dos sonhos com 80 itens e acham que faltou alguma coisa. O racional faz com poucas imagens e ainda se pergunta se são muitas. O ser humano só tem vida quando sabe especificamente onde quer chegar. E lembre-se disso todos os dias. E para isso é necessário ter concentração. Saber onde quer chegar é um exercício de foco. Você aprendeu a se concentrar? Você aprendeu a se concentrar? Que tipo de atividade do seu dia exige concentração? Ela é a base de que você consiga estudar, conversar com pessoas, trabalhar e atingir o orgasmo. Ou evitar que o orgasmo chegue rápido demais. Entre muitas outras coisas, certo? Mas há uma maneira mais simples de definir este conceito. A concentração é a capacidade que o cérebro tem de bloquear estímulos que não servem ao propósito dele naquele momento. Você está exposto, neste exato momento, a diversos estímulos. A janela do cômodo que se encontra... a janela do cômodo que se encontra, o ar-condicionado, os barulhos da rua, o trânsito e tudo que mexe com os seus 5 sentidos, o cheiros, barulhos, distrações visuais e muito mais. Isso significa que o seu cérebro está tentando processar tudo, mas não consegue.
Enquanto você lê, precisa de concentração, ou seja, precisa bloquear estímulos externos e internos que não faz sentido com a tarefa que está desenvolvendo agora. Imagine que você gostaria de estar concentrada em uma situação específica, conversar com alguém, realizar uma tarefa doméstica ou escrever uma carta, mas você não consegue se concentrar para realizar seu objetivo porque se distrai diversas vezes ou acaba realizando tarefa, mas com uma taxa de sucesso muito baixa do esperado. Existe um mito de que nós somos pessoas capacitadas de realizar múltiplas tarefas ao mesmo tempo, mas essa é uma grande besteira. Se o cérebro fosse multitarefas, você não teria problemas de concentração, já que seria capaz de pensar em tudo ao mesmo tempo. Um dos maiores segredos para conseguir focar no seu verdadeiro objetivo é diminuir a importância de suas possíveis distrações. Imagine comigo a seguinte situação. Você está assistindo a uma aula importante para uma prova futura. Se você tiver resultado bom na prova, muitos sonhos que você colocou no seu mural do sonho irão se tornar realidade. Faz sentido estudar aquele conteúdo? Sim. Mas seu telefone tocou, você abandonou a sala de aula e passou 10 minutos conversando com alguém. Esse telefone estava fora de você, sendo um estímulo externo, e coube a você atendê-lo. Ao retornar para a sala de aula, o professor está explicando algo que você não entendeu muito bem, mas toda a turma parece reagir positivamente àquela explicação. Para entender o conteúdo, você deveria ter continuado em sala. Agora, sem entender aquilo que você sabe que será útil e necessário para alcançar seus sonhos, você começa a desenvolver pensamentos, emoções e os sentimentos. Um desses pensamentos pode ser de culpa. Quem você está culpando por não entender o conteúdo? Você que atendeu o telefone ou a pessoa que ligou para você? Lembre-se, não se trata do que aconteceu com você, mas como você se sentiu quando aconteceu. Esse evento pode plantar uma semente de mágoa dentro de você, colocando no processo de autossabotagem, já que não houve habilidade emocional para administrar o evento que deu início a tudo, o toque do celular. É preciso não apenas ressignificar eventos de injustiça, mas bloquear estímulos que possam criar novas dores que trabalham contra o que você quer. Quando ressignificamos um evento de injustiça, estamos limpando a casa que é a nossa mente. Mas se a porta está aberta para novas dores, não importa quantas vezes passamos a vassoura na sala, mais poeira vai entrar. Se a porta já estivesse fechada desde o primeiro momento, não precisaria tanto esforço para fazer a limpeza. A chance de continuar o processo diminui e a chance de desistir aumenta. Antes de começar a limpar a casa, é preciso fechar as portas. Objetivos do mural dos sonhos. Por que o mural do sonho precisa ser visto antes de dormir? Simples. Para auxiliar o processo gradativo de programação da mente daquilo que você deseja. As pessoas acreditam que a memorização se resume a decorar algo, mas ela envolve alguns pontos que vão muito além disso. Memorização não é só lembrar. Dividirei essa explicação em dois termos que podem ser destrinchados por um viés técnico e do dia a dia: reter, estudar, e acessar, revisar. Reter. Seus 5 sentidos trabalham para reter informações. Visão, audição, tato, paladar e olfato têm como objetivo reter símbolos oferecidos no ambiente em que você está inserido. Mas nem todas as informações retidas no seu cérebro serão levadas para a memória de longo prazo, apenas aquilo que o seu cérebro acreditar ser importante. Precisamos colaborar para que isso seja possível. É durante a fase REM do seu sono. REM significa Rapid Eye Moment, movimento rápido dos olhos, em tradução livre. E é a fase do sono na qual ocorrem sonhos mais vívidos.
Antes que você pense, mas eu nem tenho sonhos enquanto durmo. Vou logo dizer, todas as noites nós sonhamos, mas nem todas as manhãs nós lembramos dos sonhos que tivemos. É durante o sono REM que as associações organizam, consolidam e definem qual conteúdo retido ao longo do dia será transferido para a memória de longo prazo e usado para substituir as nossas escolhas futuras. Durante o processo de organização e consolidação das informações em nosso cérebro, o cérebro, escolhe dentre as informações retidas quais serão transferidas para a memória de longo prazo. Para isso, considerarás as que fazem sentido ao nosso futuro. Mas agora vem a parte mais importante. O cérebro costuma considerar como mais importante que mais faz sentido aquelas informações que foram retidas mais recentes, ou seja, aquela que foi retida mais próxima do horário de dormir. Visualizar seu mural dos sonhos antes de dormir alimenta a sua mente com informações que fazem sentido para você. Aumentam muito a chance de que elas apareçam em seus sonhos, que serão lembrados ou não no dia seguinte. Com a repetição, sejam transformados em memórias de longo prazo. No futuro, vão conduzi-los às escolhas que tragam à existência aquilo que ainda não existe. Sim, além de executar todas as tarefas do dia a dia, você precisa aprender a dormir. Sem dormir direito, seu esforço pode ser crescente, mas o desempenho continuará decrescente. Se a importância do sono ainda não o convenceu, basta entender que um dos sintomas da depressão e da ansiedade é a insônia, que nada mais é do que a privação do sono. Um ciclo de autossabotagem pronto para acabar com a vida de qualquer pessoa. O evento de injustiça do passado deveria estar resolvido em suas lembranças. A traição, a morte do filho. O filho abortado por acidente, a demissão traumática. Você continua sofrendo porque levou estes eventos para a memória de longo prazo. Suas memórias de longo prazo são definidas justamente por aquilo que a dor quis tirar de você, o sentido das coisas, o sentido da sua vida. Diariamente acessamos as nossas memórias. Fazemos isso utilizando as nossas lembranças, que podem ser conscientes ou inconscientes. Essas lembranças são subsídios de nossas escolhas, nossas ações. O segredo. A ideia do mural do sonho não é exclusiva. Muitas pessoas tentam ensiná-la. Em um caso clássico, pedem para que você compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, aumentando assim a chance de as metas se realizarem. O nome deste gatilho mental é coerência e compromisso. É o que acontece quando alguém promete um presente para o seu filho no Natal. Essa promessa gera um compromisso dentro da cabeça daquela pessoa. Ao chegar em uma loja, porém os itens estão esgotados e a criança se frustra. A atitude automática é pedir para que o filho escolha outro. 2 semanas depois, porém, os estoques estão repostos e a criança cobra o presente. Mas eu comprei outro, o pai ou a mãe argumenta. Mas não foi esse que você prometeu, é a resposta da criança. 2 brinquedos foram comprados. Essa estratégia é ótima para a venda, mas não para a realização de sonhos. Toda vez que você compartilhar o seu sonho com alguém, incomoda esse alguém. Compartilhar sonhos revela o seu nível de fé. Ter sonhos grandes para alguém que não tem o seu nível de fé gera julgamento com viés de exagero. Quando compartilha sonhos pequenos com alguém com sonhos grandes, gera o julgamento com o viés do desprezo. Não mostre seu mural, esse gatilho não dará certo. Quando essa orientação dá certo? Ao compartilhar seus sonhos com pessoas que acreditam neles, mas não é fácil encontrar pessoas assim. E quando encontramos, certamente serão pouquíssimas pessoas. Não importa o sentido da sua vida,
não importa se o sentido da sua vida envolve outras pessoas. Elas têm um sentido muito específico para você. Assim sendo, é importante que você mantenha esse mural, pelo menos em um primeiro momento, apenas para si. No fim das contas, você nem terminou de entender todos os significados e a importância de mantê-lo por perto. Este caminho continuará no próximo capítulo. Mergulhe no mural dos sonhos. Nós estamos entrando no capítulo 7. Transformando sonhos em realidade. Você precisa ouvir, sentir e viver o que ainda não ouviu para fazer o que ainda não foi feito, a fim de conquistar o que ainda não conquistou. Do contrário, nada vai mudar. Carla, participei do seu coaching através do Cineo Coaching. E depois que fui a primeira vez, não parei mais. E a curiosidade só aumentava, conforme aprendia cada vez mais, até comecei a fazer o curso. O início foi muito difícil. O curso faz você questionar o seu próprio comportamento e várias coisas que você faz. E por que de você não atingir o que gostaria? Um dos pontos da vida que me limitavam estava ligado com um relacionamento de 7 anos, no qual eu já era noiva, mas não botava fé naquilo. Mas parecia que eu e ele tínhamos o desejo de chegar a lugares diferentes. Eu precisava mudar aquela realidade, dando fim a tudo. Para minha surpresa, meu noivo resolveu também participar das suas aulas. Eduardo, eu tinha uma resistência de aceitar, já com certa idade, a ideia do coach. Alguém me orientaria a fazer algo, sendo que eu já tinha quase 49 anos de idade? Fui para o curso ainda resistente, curioso se algo faria diferença. E fez, mudando não apenas o meu relacionamento com familiares que já vinham desgastados por anos, como profissionalmente, me levando a assumir um cargo de chefia. Carla, o fim disso, acabamos nos casando no último sábado. Mas como aprendemos com você que devemos querer o máximo de nossas vidas, precisava ser especial. Sendo assim, nos casamos em Sorrento, na Itália. Um sonho de lugar. Obrigado por nos ensinar que quando sonhamos alguma coisa somos capazes de alcançar. No meu mural dos sonhos havia uma foto muito parecida com um dos cliques do meu casamento, mas a minha é muito mais bonita. Decidi iniciar esse capítulo com um relato de 2 alunos, Carla e Eduardo, cujas identidades manterei anônima, para que você consiga tirar as suas lições do que aprendeu até agora sobre o mural dos sonhos. A primeira é que você só pode ir para uma fase de vida se superar o momento que vive agora. A segunda lição é que tudo começa dentro da sua mente. Sem alterar a sua mente, as ações que você precisa alcançar, a vida que você merece, não irão acontecer. Até aqui você aprendeu as mudanças necessárias para sua transformação, para suas transformações serem... Vou começar de novo. Até aqui você aprendeu que as mudanças necessárias para suas transformações precisam ser arrebatadoras, gerando um efeito instantâneo. Mas essa nem sempre é a melhor solução. E para mudanças verdadeiras, transformadoras, que causam impacto real em nossas vidas, é preciso compreender a importância de mudanças gradativas. A mudança gradativa. Para que a mudança seja real em sua vida, você precisa viver novas experiências na área em que precisa mudar. Essas experiências podem ser gradativas ou carregadas de forte impacto emocional. Você precisa ouvir, sentir e viver, tá entre parênteses,
o que ainda não ouviu para fazer o que ainda não foi feito, a fim de conquistar o que ainda não conquistou. Do contrário, não vai mudar. Agora, digamos que você saiu da fase na qual permanecia prisioneiro do seu próprio destino, mas nem todas as pessoas ao seu redor viveram as mesmas experiências que você talvez não entenda e que você está sentindo agora com essa mudança. Você consegue enxergar as coisas que antes não conseguiam. Algumas coisas parecem tão claras para você, mas algumas pessoas que você ama mal sonham com isso e talvez até o façam piada. A primeira seção sentida por você em situação como essa é a falta de paciência com as pessoas, em alguns casos, a vontade de romper com esses relacionamentos. Minha orientação, caso você esteja se sentindo isso, insista, não desista. Se a mudança aconteceu em você, ela também pode acontecer na vida das pessoas que você ama. Um grande exemplo que a mudança pode acontecer na vida de qualquer pessoa é o da minha cliente. Ela tinha um namorado que aos 19 anos foi pai de 2 filhos, 2 mães diferentes. Ele mudou de fase de homem solteiro para pai solteiro, sem ter desenvolvido habilidades emocionais para vencer os desafios da fase seguinte. Ser pai é uma grande dádiva, porém sem habilidades emocionais pode ser um grande trauma. E foi o que aconteceu com ele. Traumatizado com a experiência de ser pai aos 19 anos, ele acabou por abandonar os seus filhos e decidiu que não seria mais pai. Mesmo tão jovem, deu um jeito de realizar uma vasectomia. Anos depois conheceu a aluna em questão e casou-se com ela. O problema é que o seu maior desejo era ser mãe e aos 38 anos o relógio estava correndo contra ela. Pior, ela já sabia da situação do seu marido mesmo antes de casar. Acreditou que após o casamento ele reverteria a decisão. Isso é muito comum em relacionamentos. Quando as pessoas namoram, acreditam que o outro mudará o seu comportamento ao casar. E nem sempre é assim, pois a mudança só acontece quando ela é desejada. Se é possível conduzir alguém a uma nova experiência, se a pessoa quiser. Tome você como exemplo. Foi sua decisão de procurar por este livro. Então, eu constato automaticamente que você está em busca de uma mudança. Espera, vou dar uma pausa.